Propina na época das privatizações, lavagem de dinheiro, contas em paraísos fiscais. O livro A Privataria Tucana provoca polêmica e acirra também a disputa política no Brasil. A primeira edição desse livro, lançado na sexta-feira, já está esgotada. As acusações envolvem gente da alta cúpula do PSDB. Conosco ao vivo de Brasília está o nosso repórter Luiz Fara Monteiro com mais informações. Boa noite, Luiz. Como é que os políticos receberam aí essa verdadeira bomba na capital federal? O que eles disseram do livro do Amaury? Boa noite, Heródoto. Olha, partidários aí da oposição preferiram não comentar o lançamento do livro. Aliás, essa foi a primeira vez que um livro sobre jornalismo se esgotou em menos de 24 horas. Desde a última sexta-feira, quando foi lançado, 30 mil exemplares da Privataria Tucana já foram vendidos. Nós conversamos hoje também com representantes da Geração Editorial, que publicou o livro. E eles confessaram que não tiveram tempo de reforçar o estoque nas prateleiras assim que começou a grande polêmica, o grande comentário sobre o livro ainda nas redes sociais antes do lançamento. Por isso, o material está em falta hoje nas principais livrarias do país. Nós conversamos durante o dia com professores universitários, cientistas políticos e jornalistas. Todos foram unânimes em afirmar que o lançamento da Privataria Tucana modifica e muito a relação existente no Brasil entre a grande mídia e a sociedade. É o que nós vamos acompanhar na reportagem a seguir. O esclarecimento de um dos episódios mais nebulosos na disputa política recente do Brasil. É com esse apelo que chega às livrarias a obra do jornalista Amaury Ribeiro Júnior. Por meio de documentos, Amaury mostra os bastidores das privatizações de empresas públicas ocorridas quando o PSDB governava o país. Os documentos conseguidos de forma legal em cartórios e outras instituições mostram um suposto desvio de recursos públicos para o exterior. Empresas em paraísos fiscais lavavam o dinheiro sujo, inclusive do recebimento de propina, trazendo para o Brasil como se fossem recursos de investimentos em empresas nacionais. Entre os principais beneficiários estariam familiares do ex-governador José Serra. Outra denúncia do livro traz Serra como líder de um esquema de espionagem contra o colega de partido Aécio Neves. Serra e Aécio disputavam a indicação da legenda para decidir quem enfrentaria Dilma Rousseff nas eleições presidenciais. A chegada de Privataria Tucana no mercado editorial produziu um fenômeno, no mínimo, curioso na mídia brasileira. Vários veículos de imprensa, considerados de abrangência nacional, praticamente ignoraram o debate que houve sobre o livro nas redes sociais. Esse exemplar que você viu na imagem pertence ao gerente da loja, só para ilustrar. A curiosidade dos leitores é tanta que a obra se esgotou em menos de 24 horas em todo o país. A próxima remessa só chega no fim de semana. Mesmo assim, já tem vários clientes na lista de espera. Tem muita gente procurando, a gente teve que organizar uma lista para receber na próxima remessa, que está chegando até sexta-feira. Um dos poucos líderes tucanos em Brasília, nessa segunda-feira, o senador Álvaro Dias não quis comentar o caso. Para esse jornalista, o lançamento do livro traz uma nova relação entre sociedade e imprensa. E o outro fenômeno, que é o fenômeno dentro do fenômeno, é que um livro desse, que vende como pão quente, que tem uma repercussão enorme nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, na internet, ele simplesmente se tornou um fenômeno invisível para a grande mídia, para essa chamada grande mídia. Porque essa mídia velha, né, que está vivendo em absoluto descolamento da realidade. Para esse cientista político, o episódio mostra a força das mídias sociais. O fato das grandes mídias não terem anunciado o livro não inviabilizou o seu lançamento, muito pelo contrário. Por meio de canais alternativos, esse livro se divulgou e foi vendido em grande escala. Ou seja, hoje ninguém mais controla a informação. E voltamos a falar direto de Brasília. Como nós informamos na reportagem, nenhum representante do PSDB quis comentar o conteúdo do livro. O partido apenas se manifestou sobre uma reportagem publicada numa revista semanal, dando conta de que integrantes do Partido dos Trabalhadores teriam contratado um falsificador de documentos nas eleições de 2006 para comprometer os partidos de oposição. Ainda falando sobre o lançamento do livro, Heródoto, curioso, nesta livraria onde nós estivemos hoje à tarde, nós passamos por lá cerca de uma hora,
é que tinha um grande número de clientes querendo comprar o livro, e não tinha, já está esgotada a primeira edição, e também muitas pessoas perguntando que livro seria esse, porque não tomaram conhecimento da existência da obra. Ou seja, as pessoas que têm costume de participar das mídias sociais, Facebook, Orkut, Twitter e por aí afora, conhecem Privataria Tucano, desde a semana passada antes do lançamento. E as pessoas que acompanham outros veículos da grande mídia não tomaram conhecimento da existência do material. Heródoto. Ok, Lula, obrigado. Bom, eu mesmo fui ontem à noite na livraria Saraiva, aqui em São Paulo, no Shopping Higienópolis, não vi lá. O livro lá por baixo, não tinha o livro, você está lá no primeiro andar. Eu fui lá no primeiro andar, também não vi. Vi lá Steve Jobs para todo lado, Boni, etc. Mas o livro do Amaury eu não vi. Bom, mas quem está aqui conosco também é a nossa comentarista, a Cristina Lemos. Cris, boa noite. Como é que foi a reação, então, dos tucanos ao livro publicado pelo nosso companheiro aqui, o Amaury Ribeiro Júnior? Olha, Heródoto, reação orquestrada, viu? Até os mais combativos tucanos se fecharam. Você viu aí o senador Álvaro Dias todo sorridente, né? Pois é, nem ele não quis comentar, não. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lembrou que o autor está sendo indiciado pela Polícia Federal e usou o fato para fugir da raia. A ordem geral entre os tucanos é não dar espaço para o livro, nem comentando criticamente. O livro que é altamente negativo para muitos dos mais importantes representantes do PSDB, não só para José Serra. Os políticos dos outros partidos, até do PSOL, tentam ficar aí de fora da briga. Usam o argumento de que ainda não leram, ainda não tomaram conhecimento. Mas o fato é que o livro, como você viu, está esgotado também aqui em Brasília. O Lula mostrou aí o último exemplar que estava reservado para um cliente da livraria. Olha, não teve para ninguém comprar hoje aqui em Brasília. Outro dado sintomático é que a reportagem de capa da revista Veja, acusando os petistas de falsificação de documento para incriminar adversário, saiu junto com o livro. Talvez essa tenha sido a reação indireta mais expressiva ao livro. Heródoto. Agora, Cris, você chegou a procurar o pessoal aí do Comando Geral do PSDB aí em Brasília? Alguém atendeu? Deram alguma resposta? Disseram alguma coisa? Procurei sim, viu, Heródoto? Eu fiz contato aí com a sede do PSDB aqui em Brasília e a resposta é que o presidente do partido, o Sérgio Guerra, não vai se manifestar. Uma coisa é certa. O livro, embora se remeta a um fato transcorrido durante o governo Fernando Henrique Cardoso, ele tem o efeito de gasolina na fogueira tucana, por causa do momento em que é lançado, já que Serra e Aécio Neves se batem pela indicação do partido para a disputa pela presidência da República. O Serra vem claramente enfraquecido em função da derrota para Dilma na última eleição, mas ainda é, no PSDB, o nome de maior recall, de maior também relevância dentro do PSDB. Aécio Neves, que disputa com ele essa indicação para a presidência, ainda não decolou nem como líder da oposição. E também já percebeu que a tribuna do Senado não é vitrine suficiente para alavancar aí suas pretensões presidenciais. É uma queda de braço interessante, Heródoto. Agora, Cris, e quanto às outras notícias para os tucanos, como, por exemplo, a eleição, a pré-eleição aqui em São Paulo, que é talvez a prefeitura mais disputada no Brasil, mais importante no Brasil, como é que os tucanos saem nessa pré-largada? Como é que são os resultados aí do Datafolha? Olha, Heródoto, essa pesquisa da Datafolha também não foi uma notícia boa para os tucanos. É claro que ninguém no PSDB pode comentar esse resultado. 35% de rejeição por Serra numa possível candidatura à Prefeitura de São Paulo. Nem mesmo o Aécio Neves pode comemorar, uma vez que o Aécio faz aí uma torcida indisfarçável para que Serra dispute agora a Prefeitura, enquanto ele se dedica a construir a própria candidatura ao Planalto. E para piorar para os tucanos, essa mesma pesquisa da Datafolha também mostra que quase a metade dos paulistas afirmam que vão votar no candidato indicado por Lula, o que mostra um claro aumento de influência do petista nesse eleitorado. No entanto, esse padrão aí sinalizado pela pesquisa está longe de se refletir na atual intenção de voto no ministro da Educação, o petista Fernando Haddad. Atualmente a intenção gira entre 3% e 4% a intenção de voto. Aliás, ainda não está acertada nem a data da saída de Haddad do governo. É possível que ele peça para sair antes mesmo da reforma ministerial, caso ela demore. Heródoto.
Aliás, até o presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma declaração hoje dizendo que os candidatos à Prefeitura de São Paulo são todos japoneses. Eu não entendi exatamente bem o que significa isso, se é todo mundo igual ou se ninguém entende. Eu não sei exatamente, eu acho que os japoneses não vão gostar dessa comparação, não. Até mais, Cris. Acho que é todo mundo alienígena, viu, Heródoto? Até mais. Olha, nós falamos então do livro, que aliás foi mostrado aqui na última sexta-feira, no Privataria Tucana. E depois o nosso comentarista, o Nilando Beirão, fez um comentário aqui a respeito do livro conosco, na última sexta-feira também. No sábado nós fomos publicado na revista Carta Capital. E aí eu fiquei procurando no domingo para ver se tinha na Veja, se tinha na Isto É, se tinha na Época, não vi nada, né? Aí eu li os jornais também no seu site, falei, que porque está no site também a gente não achou nada. E agora à noite, falei, bom, mas tem no noticiário agora o Telejornal à noite. Eu vi o Telejornal da Band, não vi nada. Na Globo, não vi nada. Vi uma citação feita no Telejornal da Gazeta, agora há pouco, né? Só, mas mais nada. Mas o Amaury Ribeiro está aqui conosco. Boa noite, Amaury. Boa noite, Heródoto. Boa noite, André. Boa noite, Amaury. Muito obrigado pelo convite, por ter vindo aqui. Seja bem-vindo. Amaury, vamos começar primeiro pelo seguinte. Se você já esperava que a mídia não fosse, a mídia tradicional, né, não fosse dar um destaque ao seu livro, até para discutir, para saber se as coisas aqui estão corretas ou não, levar isso aqui à discussão, ao conhecimento do público? Já esperava pelo simples fato, né? Que o livro faz muitas críticas, né? O comportamento da mídia nas últimas eleições, né? Então já era bem esperado que eles fossem ignorar mesmo, porque compromete a mídia em vários episódios aqui do livro. Então, que tem uma parte, o livro é dividido em duas partes, né? Uma parte sobre lavagem de dinheiro e sobre a privatização, e uma outra parte falando sobre os bastidores das eleições, tudo, com fatos, tudo. Então, acho que já era esperado, porque que ele já não fosse publicar nada. Agora, Maurício, só para o nosso telespectador entender, posso entender que o ponto central desse livro é quando você fechou aquela conexão, as teles foram privatizadas. Uma parte desse dinheiro deve ter sido mandado para o exterior. Justamente. Ficou dormindo em paraíso fiscal. Aí o paraíso fiscal reexportou esse dinheiro para dentro do Brasil. E uma parte desse dinheiro foi parar na campanha do candidato Zé Serra, é isso ou não? Pelos dados aqui, foram parar na conta de familiares da filha e do genro do Serra. Certo. Mas se há um indício de campanha política, o livro não chegou a esse fato. E que também foram parar também no tesoureiro de campanha do Ricardo Serra, que foi o grande piloto das privatizações, né? Que era a figura, foi tesoureiro do Serra, tesoureiro do Fernando Henrique. Eu acho que isso aí fica bem claro que é uma coisa acerto das pessoas que tiveram o comando ali e que tiveram que participaram da privatização. Agora, desculpa. Amaury, a gente pode falar que o livro foi um fantasma na campanha eleitoral do ano passado. Eu gostaria de saber de você qual foi a reação do ex-governador e também do partido quando souberam que essa obra seria publicada. O que eu sei é que ele mandou um emissário falar com o editor, né? Tentando fazer um acordo com o editor, dono da editora, mas o editor pegou e falou que não tinha nada para conversar com ele, né? Isso aí o imediato já tem falado aí, deu teu nome, mandou um sindicalista falar com ele, tentando uma reunião, ele tentou de todas as formas barrar o livro, ele nunca quis que esses fatos viessem à tona. Isso aí era um fato, mesmo no episódio da campanha, e toda vez que citava meu nome, ele ficava meio desequilibrado na campanha, tudo. Então, o Serra nunca se interessou que esse assunto viesse à tona, né? Aí, para entender, eu comecei a investigar esses fatos, quando a imprensa começou a falar que havia propinas na privatização. Então, comecei a seguir o caminho do dinheiro. E depois eu me aprofundei nesse tema de lavar dinheiro. Eu dei primeiro o grande escândalo da CPI do Banestado. Fui eu que levantei, junto com uma colega da Isto É,